Fato curioso, você sabia que 80% dos homens de mais de 80 anos vão ter algum problema prostático na vida? Esse é um dado alarmante e que a gente está agora no mês de Novembro Azul e temos essa estatística um pouco assustadora, mas que podemos explicar um pouco melhor a respeito e vamos desmistificar alguns conceitos que temos sobre o câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna. Meu nome é Vitor Godinho, sou médico nefrologista e hoje vamos falar sobre este problema de saúde pública. O câncer de próstata e a hiperplasia prostática benigna são doenças muito prevalentes que acometem os homens de 40 anos ou mais, 45 anos ou mais e que geralmente são diagnosticados por exames simples e que podem ser feitos em qualquer serviço de saúde praticamente. A hiperplasia prostática benigna ela é prevalente na faixa etária dos 45 anos ou mais e geralmente tem prevalências progressivas conforme o homem vai ficando mais velho. Então é um dado muito importante que precisa ser rastreado quando a gente fala de saúde masculina, chegando até esses 80% de pacientes acometidos quando se fala de idosos de mais de 80 anos. Por outro lado, o câncer de próstata também é tão prevalente que chega a um diagnóstico de mais ou menos 1.400.000 casos novos ao longo de um ano, ao redor do mundo todo, na verdade. Quando falamos de manifestações clínicas desse quadro de hiperplasia prostática benigna e de câncer de próstata, há alguns sintomas que são comuns, que são geralmente sintomas urinários baixos, dor para urinar, dificuldade para iniciar uma micção, jato fraco, gotejamento após as micções, são muito frequentes e que muitas vezes o paciente acaba se habituando com esses sintomas e acha que não tem problema e que está tudo bem. Mas na verdade isso é um sintoma precoce de um quadro de hiperplasia prostática benigna na maioria das vezes e em alguns casos acaba sendo também sinais de câncer de próstata, que é uma doença maligna no caso. Quando falamos de câncer de próstata, a gente tem também que lembrar dos estadiamentos e que os sintomas associados geralmente são poucos nos estágios mais iniciais. Muitos dos casos acabam sendo assintomáticos, é uma doença silenciosa na maioria das vezes. Quando temos uma progressão dessa lesão prostática, aparecem sintomas urinários. Em casos muito avançados, já com doença disseminada, aí começamos a ter emagrecimento, sangramento na urina, dor óssea, e às vezes febre, calafrios, que são comuns com outros casos de doenças malignas mais avançadas. No caso do diagnóstico, não só atentar aos sintomas muitas vezes não basta. Como eu disse, muitos pacientes têm uma doença silenciosa e que precisamos fazer um rastreio, ou seja, fazer exames de alta sensibilidade para detectar num estágio inicial ainda essa doença prostática, seja benigna, seja maligna. Então, séries de casos mostram que o diagnóstico precoce de doença restrita ainda apenas na próstata do paciente, os estágios mais iniciais do câncer de próstata têm uma sobrevida em 5 anos de 100% dos casos. Então, é um prognóstico muito bom quando se faz um diagnóstico bastante precoce. Por outro lado, em casos mais avançados, quando você chega a fazer um diagnóstico do câncer de próstata, geralmente com doença disseminada e com mais complicações, esse prognóstico é bastante desfavorável e acabamos tendo uma chance de sobrevida de 31% nesses 5 anos. Então, uma diferença bastante gritante quando falamos dessa diferença de prognóstico. Como fazemos o rastreamento, então, para evitar que façamos um diagnóstico mais tardio? Precisamos fazer esse rastreamento anual com o PSA, que é um teste amplamente disponível. O PSA é o antígeno prostático específico do inglês, é a sigla em inglês. E esse é um exame de sangue rápido, barato e que diz muito para a gente. Quando temos uma situação de um paciente com menos idade, temos alguns valores de corte um pouco mais baixo, para o valor normal de referência nos laboratórios. Quanto mais idade o paciente tem,
geralmente olhamos, temos uns valores de referência um pouco mais altos. Mas o mais importante de verdade, quando olhamos para o PSA, tem dois fatores importantes. Primeiro, que uma vez que vem alterado um PSA, é sempre prudente questionar o paciente se houve alguma situação que pode predispor a um aumento do PSA, alguma infecção urinária, ou às vezes ejaculação no período recente da coleta de exames, às vezes até andar de bicicleta por um longo trajeto acaba fazendo esse PSA aumentar um pouco mais. Na dúvida, é sempre prudente dosarmos em algumas semanas novamente esse PSA, fazer de novo esse exame, dosar novamente o PSA e então definir se aquele exame está com resultado acurado ou não. A outra coisa importante é determinar a variação do PSA ao longo dos anos. Se temos um aumento de um ano para outro, por exemplo, de 0,75 ou mais desse valor de PSA, já é um indicativo que alguma coisa não está certa. Significa que o paciente então tem um câncer de próstata ou uma hiperplasia prostática benigna? Não necessariamente. É necessário que faça então uma avaliação com o urologista, aprofunde um pouco mais a investigação. Com exames de imagem, ou uma ressonância, um ultrassom transretal e também, se o urologista julgar necessário, prosseguir para uma biópsia da próstata também. É o único exame confirmatório para um câncer de próstata ou para uma situação de hiperplasia prostática benigna. O toque retal também é um outro meio que fazemos a avaliação da próstata, porém ele é um pouco controverso atualmente na literatura porque é estimado que cerca de 25 a 35% dos casos em que há toque retal normal não é feito de forma adequada o diagnóstico de câncer de próstata. Isso porque temos lesões muito pequenas nos estágios iniciais e também porque o toque retal não consegue avaliar as porções laterais da próstata ou a parte anterior, a parte da frente da próstata. Então, é como se a próstata fosse parcialmente avaliada só pelo toque retal. Na hiperplasia prostática, tipicamente temos uma próstata de tamanhos aumentados, hipertrófica, hiperplasiada, na verdade o termo mais adequado, e geralmente na hiperplasia prostática também temos sintomas mais exuberantes. Então, quadro clínico, mais um exame físico bem feito, geralmente vai apontar mais para essa hiperplasia prostática benigna. Quando pensamos em prevenção e tratamento para essas doenças prostáticas, temos algumas coisas gerais que podemos recomendar, geralmente. O paciente que tem um hábito de vida pouco saudável, ou seja, é sedentário, é tabagista, tem consumo de álcool em excesso ou tem uma dieta que não é balanceada, esses pacientes têm uma predisposição um pouco maior para se ter uma doença prostática, seja hiperplasia benigna, seja também o câncer de próstata. Esses são fatores modificáveis que podem já ser utilizados não só para prevenir doença prostática, mas também para outras questões como saúde cardiovascular, saúde renal e tudo mais. Quando falamos especificamente do câncer de próstata, o rastreio faz muito sentido para a gente ter um diagnóstico precoce e então a gente prevenir agravos de saúde e situações em que o paciente vai precisar de tratamentos muito invasivos. Quando se faz um diagnóstico precoce, existem várias linhas de tratamento. Pode ser até apenas de tratamento expectante, ou seja, vamos repetir os exames de PSA, vamos repetir o exame de imagem de tempos em tempos e monitorar como que estão indo os sintomas urinários. Muitas vezes, os pacientes que têm um câncer de próstata acabam tendo uma evolução bastante benigna e não acabam necessitando de um tratamento já diretamente naquele momento do diagnóstico. Muitas vezes a gente consegue ter essa conduta expectante com uma boa qualidade de vida. Quando o paciente começa a ter progressão dessa doença e os sintomas urinários começam a se tornar mais importantes, então parte para o pressuposto que é necessário o início de algumas medicações, às vezes tratamentos com radioterapia, bracterapia e também tratamento cirúrgico.
Na situação da hiperplasia prostática, e que geralmente é associada a mais sintomas urinários, como esses que eu mencionei previamente, o tratamento já é mais direcionado para esses sintomas em situações em que a próstata é mais aumentada do que gostaríamos. Também temos tratamentos específicos e geralmente medicamentoso seria prescrito pelo urologista que está acompanhando o caso. Em casos em que há intolerância para medicamentos voltados para a redução do volume prostático ou até mesmo para melhorar os sintomas urinários, ou às vezes até uma refratariedade desses tratamentos, ou seja, o paciente toma a medicação e não responde como deveria, por questões idiosincráticas, questões do paciente mesmo, é possível recorrer ao tratamento cirúrgico, por exemplo, como a ressecção transuretral, a famosa raspagem da próstata também. Existem casos que são mais severos. E qual seria o melhor tratamento para a situação específica de cada caso? Isso deve ser discutido entre médico e paciente. Sempre que temos uma discussão desse tipo, o tratamento é personalizado, é específico para cada caso e isso seria o mais adequado. Então procure o seu urologista, faça os exames de rastreio, discuta com ele sobre a questão efetividade, efeitos colaterais de cada tratamento, cada opção terapêutica, que é esse o caminho mais seguro para se tratar tanto da hiperplasia prostática quanto do câncer de próstata. Nesse Novembro Azul, não deixe de fazer os seus exames e checar como está a sua saúde da sua próstata.